Sejam bem-vindos a mais uma aula da Brasil Web e hoje a gente vai falar sobre logística, né? Como utilizar a logística como diferencial aí para o seu e-commerce, né? E a gente pensa assim, pô, logística é só entregar o produto, etc. Não, nesse treinamento a gente vai ver que tem muita coisa que pode ser pesquisada dentro do processo de logística, tá? E tudo que isso engloba e como que a nossa plataforma lida com vários desses conceitos e funcionalidades aí para você explorar nas suas vendas, legal? Então, vamos começar aqui, a gente já está fazendo a gravação, o pessoal está ao vivo conosco aqui, vai poder tirar dúvidas ao final, então fique esperto, fique ligado para participar das nossas aulas ao vivo e vir tirar dúvidas também aqui com a gente. Nós vamos começar a compartilhar a nossa apresentação aqui agora, legal? Então, estamos aqui na nossa área Get Response, que faz o nosso webinário. Então, vamos lá. Vocês já devem estar vendo aí o número 3 comigo, legal? Show de bola? Número 3 para a gente começar. Ok, eu acredito que sim. Então, vamos lá. Número 2, e ó, logística como diferencial para e-commerce. Legal. Já abordei isso algumas vezes, né? Talvez partes desses temas em algumas palestras. E aí eu resolvi montar essa aula tentando englobar o máximo de itens e conteúdos extras. Lembrando, ao final dessa aula, tem o download da apresentação completa, mais um conteúdo extra aí de um futuro parceiro nosso que está entrando para a plataforma da Brasil Web. Então, fica ligado aí. Legal? Não vai esticar lá no final do vídeo, não. É para assistir tudo e anotar todas as dicas, legal? Então, vamos lá. Beleza. Então, você vendeu. Agora é só mandar o produto. Será mesmo? Só mandar o produto, gente? Quem está ao vivo comigo aí, tem muito trabalho entre vender e despachar o produto, né? Uma série de cuidados para que você tenha uma organização. E é essa organização que eu quero abordar nessa aula de hoje, né? Porque senão vai acontecer o seguinte, você vai tentar despachar seus produtos do jeito que der, vai, se vira e resolve, né? Entrega. Olha aí, coitado, esse aí tá passando aperto. Não tá sobrando nem espaço para manobrar ali a motoca, né? Ainda tem um vidro na frente dele ali, quase não sobra espaço entre o rosto e um monte de caixote. Você tem até uma adaptação na moto ali para carregar isso tudo, ou seja, é uma gambiarra planejada, né? Então, é isso que talvez a gente quer evitar, tentar prever melhor as coisas, né? Principalmente uma grande ação de marketing, uma ação de marketing que traga um bom resultado de vendas, mas de repente, né, você não ficar sem o produto, ou na hora de entregar, não ter que fazer esse malabarismo todo aí, ter que comprar produto na concorrência, já vi isso demais, tá? É uma ação legal que, pelo menos, você não deixa de atender o seu cliente. Você perde dinheiro, mas você não perde o cliente, porque na próxima vez ele vai voltar a comprar com você. Se você se planejar melhor do que esse amigo aí que está fazendo as entregas dessa empresa, que não se planejou tanto, você vai ter o seu dinheiro, vai ter o seu retorno. Mas, muito importante, pelo menos você resolveu. Então, vamos abordar aí. Logística é importante, pessoal? Será que logística é importante? Bem, eu trouxe aí para vocês uma foto aí da Amazon.com, um dos storages deles, né? Centros de distribuição. Bem, esse negócio realmente deve ser importante, né? Porque olha o tanto que esse pessoal trabalha aí tem cores, né? Para tudo tem cor aí dentro, tem áreas, né? Tem automações, tem gente em cada setor. Então, esse negócio de logística deve ser importante mesmo, né? Hoje eu sou pequenininho, eu sou pequeno ainda, eu não tenho nem meia esteira dessa, quem dirá 20, 30, 50 caixas dessa aí para poder separar produto para despachar todo dia. Mas legal, o importante é você criar a organização para, com certeza, chegar um dia aí, não vou falar que o tamanho da Amazon não, que é bem difícil, né? Vou até fazer um comentário aqui da Amazon. A Amazon ela veio para o Brasil já tem algum tempo e está tentando entrar cada vez mais forte com todas as suas qualidades que ela opera em outros países, né, principalmente nos Estados Unidos. Mas tem algo que a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, é o que é o Jeff Bezos, lá, o CEO da Amazon, perdeu metade da fortuna dele lá na separação, né, dos 140 bilhões ou 120 bilhões de dólares que ele tem, ele, né, não a Amazon. Né, ele perdeu 60. Então, talvez agora ele tenha menos dinheiro para competir, para esmagar todo mundo no mundo inteiro. Né? É só uns 60 bilhões que ele tem lá agora. Legal, então isso é uma potência, vai vir para o Brasil, tem uma série de coisas aí, eles vão entender os desafios da logística no Brasil, que realmente é complexo, né? O Correio nesse ponto sai muito na frente, a gente vai falar de Correios daqui a pouquinho também, mas
temos que tirar o chapéu para esse pessoal que opera toda essa máquina aí, né? Seja Correios, seja Amazon, Submarino, né? B2W lá, N empresas de centro de distribuição, porque isso aí realmente parece uma loucura olhando assim. Legal? Mas tem toda uma organização. Legal? Bem, quem vos fala aqui, eu sou o Luiz, sou diretor aqui na Brasil Noeb, isso é um pouquinho da minha formação. E a gente vai seguir aí um pouquinho nos conteúdos, né? A derivação da logística, na minha formação de marketing, era uma das cadeiras lá, vamos assim dizer, né? Tive um bom professor de logística lá, gosto muito dele. Então vamos lá, vamos seguir. O que é logística, pessoal? Conjunto de planejamento, implementação e controle de processos para a eficiência e efetividade do transporte e armazenamento de mercadorias, incluindo os serviços e informações relacionados, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, até maior aí grifado, em conformidade com os requisitos do cliente. Ou seja, eu prometi entregar em 5 dias, tem que chegar em 5 dias. Pode acontecer problemas? Pode. Mas a logística é trabalhar para que o que foi prometido seja cumprido. Legal? Então, a partir do momento que você percebe também que há falhas e atrasos, você pode tentar um pouco alinhar melhor essas expectativas, né? Está tudo dentro da composição e da organização logística. Legal? O sucesso de uma loja virtual está intimamente, né, ligado ao processo de planejamento, compras e armazenagem. Né? Compras e não, né? Armazenagem, expedição e entrega dos produtos. Ou seja, não é só cadastrar produto, não é só colocar o meio de pagamento, colocar correios lá e fazer o marketing. Né? Ou seja, você tem que cuidar para que, na hora que o cliente compra, tenha o produto, para que tenha um produto com preço bom, para que tenha um produto para sair rápido da sua empresa. Né? Quanto antes sair, mais rápido vai chegar. E para que o operador logístico, aí, se não for você, se não for seu próprio motoboy, os seus terceirizados, para que eles entreguem também dentro da expectativa que você vendeu, legal? Então, sucesso de loja virtual, a gente fala muito isso na Brasil Noeb, temos lá as medalhas de sucesso do e-commerce, né? Então, englobando aí a importância da logística para a questão do sucesso. Beleza. Por quê? Se você resolver dar um tiro de canhão aí, né? Vou fazer um mar, Luiz, esse mês eu vou gastar 40 mil de Google Ads. Beleza, aí você dispara marketing, né? Vende para todo lado, você tira pedido. E aí, de repente, não tem um produto, né? Porque esse canhão está tirando os produtos. Mas vai que falha e é só botar a bala do canhão. Ou seja, não consegue disparar. Inclusive, pessoal, logística é um negócio que vem da época de guerra lá, né? Não sei se eu tenho anotado aqui em algum canto, mas até meados aí do século passado, logística era um termo usado especificamente no meio militar, legal? E exatamente falando de conceitos, nessa aula a gente vai ver justamente conceitos e ações. Por quê? A gente vai trabalhar essas estratégias de estoque, gestão e etc. E tem um e-book junto dessa minha apresentação para vocês fazerem ao download no final, eu vou mostrar o link. E aí vocês vão ter a apresentação e o e-book da Mandae, que é um próximo parceiro aí da Brasil Noeb, que vai entrar na integração no nosso próximo pacote de atualização da plataforma para todos os clientes. Legal? Nível de estoque e estoque de segurança. Fazendo aí então agora já, pessoal, um pouquinho de pincelada em alguns conceitos importantes de não faltar dentro de casa aí no seu e-commerce. Nível de estoque. O nível de estoque, ele vai determinar a sua capacidade de giro, ou seja, dependendo do quanto você quer se preparar em termos de estoque, esse vai ser o máximo de giro. Pode ser que o nível seja baixo, seja alto, isso é variável. Mas o estoque de segurança, ele é o mínimo para suportar o seu giro, ou seja, se você já sabe que durante 30 dias você vende 10 peças de um certo produto, né, ou 10 produtos, 10 unidades de um produto, e que o tempo de reposição do fornecedor é de alguns dias, ou às vezes até de uma semana, dependendo de onde vem, então você vai chegar numa matemática aí, que está explicada no e-book da Mandae, legal? Sobre como calcular o estoque de segurança, legal? De forma que você evite ficar sem o produto. Mas se ficar sem o produto, a gente vai ver que tem um help dentro disso aí, que vai ser um gatilho para você de insight de compras, legal? Para o seu processo de compras. Então tá. Vamos falar outra coisa importante, uma pincelada num conceito,
que são os tipos de estoque. Legal? Qual serão os tipos de estoque que vocês estão utilizando? Vocês compram por antecipação? Você utiliza, né? Falar no singular aqui, você que está me ouvindo aí. Você utiliza estoque sazonal? Você está pegando consignado, paga depois? Muito bom, né? Mas nem sempre dá para fazer isso, né? Contingência, pulmão, aquele que é um estoque quase que extra, né? Porque se vier aquele pico de vendas inesperado, você consegue respirar, expandir e atender o mercado, tá ok? Não é objetivo entrar nos detalhes de cada um desses itens, tá no nosso e-book lá com o pessoal do Mandaê, tá ok? Para vocês. Agora, tem um que é muito famoso no meio aí do e-commerce, que a gente não poderia deixar de citar, que é o dropshipping, né? Ou seja, quando você... O que é o dropshipping, né? Acho que eu tenho aqui um slide aqui falando do dropshipping. Olha só, isso começou muito com o mercado chinês, né? Ou seja, o pessoal queria comprar da China e mandar entregar direto para o cliente final aqui. Aí surgiu esse termo, né? Dropshipping, né? Você pular o frete, pula o intermediador e vai direto para o cliente. Legal. Não é o objetivo da aula também eu ficar aprofundando no dropshipping, é só para você entender que existem integrações que a gente pode fazer na plataforma para integrar esses grandes sites de vendas aí chineses. Então, você está pensando em incrementar o seu mix de portfólio direto de sites chineses, dá, tá ok? É possível conversar sobre isso, vários deles. E, inclusive, também catálogos de fornecedores brasileiros, como, por exemplo, a Squid Fácil, legal? Que é uma empresa que fornece solução de catálogo para fazer dropshipping, legal? Você simplesmente escolhe os produtos que você quer trabalhar e eles resolvem tudo para você, tudo isso integrado e controlado pela sua plataforma com a gente aqui na Brasil Web. E, por outro lado, a gente tem também um dropshipping simplificado, que é basicamente um módulo, tá? Que você adiciona na sua plataforma para avisar ao cliente, você vai avisar o fornecedor de que fez uma venda. Ele vai pegar e vai mandar o produto para o seu cliente. É óbvio que isso depende de uma negociação prévia com o seu fornecedor, né? Ele vai ser avisado por e-mail. Esse módulo, por exemplo, faz uma notificação por e-mail, não é uma integração no banco de dados dele. Apesar de se você quiser cogitar uma integração assim, manda um projeto para nós aqui para a gente avaliar as integrações, ok? Lembrando, é flexível. Opa, estamos aí? Estamos aí ou não estamos? Pagou tudo aqui, bicho. Tá saindo os trovão aí, né? Incrível como é que o modem não desligou. Tô vendo aqui, tá tudo em pé. Milagre para a nossa aula de logística. Vamos lá, na logística tem essas coisas, né? Pode acontecer de tudo. Lá o caminhão fica perdido, eles saqueiam o caminhão. A nossa aula de logística aqui é para não faltar os temperos aí também, legal? Vamos ver se segura aí a energia para não cair. Legal, simbora nessa. Então eu estava falando dessa questão de fazer dropshipping com empresas que são parceiras suas já, fornecedores bem parceiros. Você pode falar, cara, me fatura por mês, eu vou te mandar um e-mail toda vez que eu vender, você pega e manda direto para o cliente final e depois eu recebo a comissão com você, por exemplo, tá? Existem operações de e-commerce nesse formato. E assim você pode ampliar o seu catálogo de vendas na loja virtual sem necessariamente ter que fazer estoque. Tá legal? Então, embaixo aí, ó, uma URL aí, né, um endereço aí sobre esse módulo de dropshipping simplificado aí, vocês podem conhecer um pouquinho mais. Legal? Então vamos lá, vamos acelerar antes que a gente fica sem aqui, né? Nunca se sabe. Curva ABC é outro conceito muito importante que eu queria não deixar passar quando a gente fala de logística, tá ok? O que é essa curva ABC? Ela vem um pouco lá, né? Um pouco não, ela vem totalmente lá daquela regra de Pareto, né? 80-20, e de fato, só que o que é feito na curva ABC, para não virar só curva AB? O A significa 80% das suas vendas normalmente, tá? Normalmente vão corresponder a 20% dos produtos em seu estoque, ou seja, daquelas opções que você oferece, só 20%. 15% das vendas igual a 30% dos produtos em estoque. E 5% das vendas apenas igual a 50% dos produtos que você tem em estoque. Ou seja, aquele monte de coisa lá que não vende toda hora e que você tem lá mais só para atender, tá? E a grande questão é, priorize os produtos de maior giro. E existe um conceito também que você cria uma zona de rebaixamento, ou seja, o que eu devo parar de vender? É aquele pessoal que já está ali, porque 50% do seu estoque, imagina o tanto de dinheiro que não tem parado, tá? A parte aí, casos de produção
just in time, né, Teixeira, que está aí no nosso treinamento. O Teixeira que produz o negócio praticamente na hora ali, apesar de eu sei que talvez você faça um estoque também, né, Teixeira? Às vezes é bom ter um estoque para ficar rápido, não ter nenhum problema, né? Vai que. Então, por exemplo, o Teixeira lá dentro dos bumerangues, ele sabe que tem 80% das vendas são feitas por 20% de alguns bumerangues que ele tem, esses já pode deixar pronto. Até no just in time, às vezes isso ajuda, porque você faz uma pré-produção, deixa mais ou menos negativo. Agora, quando você está trabalhando em compra de estoque de intermediador, né, da fábrica, você está intermediando, isso aí você começa a ter que ter isso em estoque mesmo para pronta entrega, né? E quanto mais dinheiro você investe em estoque, mais capital de giro, mais dinheiro que não está no seu bolso, vai estar para ficar à disposição de alguém, algum dia, efetuar a compra daquele produto. E aí, quando você tem 50% do seu estoque parado ali, que representa apenas 5% das vendas, é hora de criar a zona de rebaixamento igual do Brasileirão lá. Olha, meu amigo, vocês últimos aqui, ó, tem o pessoal que está mais ou menos no meio da tabela ali, né? Legal, na metade. Compensa que vendeu uma vez a cada 3 meses, a cada 6 meses. Será que compensa continuar oferecendo? Será que não há um problema nesse produto? Ou é um problema no marketing que não está priorizando essa venda? Né? Não é uma boa venda para a empresa? Aí começam os questionamentos, legal? O importante é você entender e tentar definir a sua curva ABC. Legal? Em plataformas de sistemas de gestão como o Blink, parceiro da Brasileira, você conecta isso na nossa plataforma e você começa a ter esse tipo de relatório também. Entre outros relatórios de administração aí, até mais avançados. Legal? Mas a curva ABC é um negócio bem legal de entender. Certo? Organização física do estoque. Outra coisa que não pode faltar mesmo para o e-commerce pequeno. Legal? Por quê? Você vendeu. Você quer ir lá e separar o produto. Onde está esse produto? Vai ficar caçando nas caixas lá. Abre caixa, fecha caixa. Isso demora. O processo de separação ou picking tem que ser algo muito rápido, tá? Talvez você vai ouvir falar muito dessa palavra aí. Processo de picking, automação de picking. Depois você pode olhar o vídeo da Avon, do processo de expedição da fábrica deles, praticamente toda, né? 90% automatizada. Só alguns repositores lá que são manuais de produtos, né, que é tudo muito inteligente e tudo mais. Legal, você tem uma noção do que é o pessoal já está trabalhando hoje, o que é possível. E aí você vai olhar para a sua realidade. Fala assim, beleza, eu não tenho como colocar um robô que separa pedidos, como, por exemplo, um pessoal amigo nosso da Tambase comprou uma máquina de não sei quantos milhões só para robô que entra no corredor e pega os itens. E separa e joga. O que é grande ainda é feito por empilhadeira, um centro de distribuição gigantesco, aqui em Belo Horizonte, na saída ali para Brasília. Legal? Então, assim, qual é a sua realidade? Pô, eu tenho algumas prateleiras aqui, eu tenho um quartinho na empresa aqui, que é o meu estoque, eu tenho as caixinhas, eu tenho prateleiras, e eu vou separar isso em corredores ou ruas, né? No caso, centro de distribuição chama-se de rua. E aí você acaba gerando literalmente um código para cada área dessa. Então, a localização do produto na loja, no armazém, é muito importante. Você precisa criar essa organização para ter o processo de separação muito rápido. E até na hora de precisar contar estoque, né, porque costuma dar diferença, vende coisa que não é anotada, que não é registrada, quando você vai ver, ainda tem virtualmente no estoque o que não existe mais. É muito comum, aquele fecha para balanço, né? Legal? Então, cadastro do produto. Na nossa plataforma, você pode ir no cadastro produto, aba dados, localização. Lá você pode inserir o código de onde você está armazenando aquele produto. Legal? Isso é bem interessante. Tá aí um exemplo só para vocês entenderem onde fica isso, porque é importante, tá? Criar esse mapa. Eu diria, antes de sair criando códigos, defina um mapa, literalmente, da sua área de estoque, onde fica cada coisa, pega as etiquetinhas, começa a anotar, etiqueta tudo. Por quê? Passou essa organização, meu cara, depois é usufruir da velocidade de operação, legal? Não adianta procrastinar aí nessa organização, legal? Então tá ali, ó, sugestão nossa ali, né? C de corredor, P de prateleira. O ruim é que o C de caixa ali de novo fica C, C fica ruim, né? Você pode usar R de rua, por exemplo, tá? Rua, prateleira, prateleira, altura tal, e etc. Elabore o código de forma que ele seja lógico. Isso que é o mais importante. Se você gerar um código aleatório que você também não vai entender, não vai ficar muito prático, né? Legal?
O Teixeira mandou, o material estava em estoque, que ele tinha visto na loja. Cara, legal. Teixeira contando a história aí, para quem está vendo o vídeo depois, vai conseguir ler no nosso chat aí as conversas pessoal. Show de bola. Então, independente disso tudo, se por acaso chegou na situação de você ficar sem o produto em estoque, a nossa plataforma tem um recurso lá de Avise-me, né? E ele é um dos conceitos aí na parte logística para e-commerce utilizados como insights de compras, tá? Então, olha, como utilizar ele como fator de priorização de compras. Ou seja, lá na nossa plataforma, no menu Vendas, Avise-me, lista detalhada, você vê todo mundo que se inscreveu para ser avisado quando o produto voltar ao estoque. A plataforma vai mandar o e-mail para o cliente dizendo, olha, o produto está lá. Mas ela só vai mandar o e-mail se você repor o estoque. E você só vai repor o estoque se você comprar ou produzir isso de novo. Então você tem que, de vez em quando, né, uma vez por semana ali, dar uma checada e falar assim, o que será? Que na hora que você for fazer o processo de compra, você faz um checklist. Pô, vou fazer compras daquilo que eu já sei que é histórico. Eu vou fazer compras daquilo que eu sei que está faltando. Eu vou fazer compras daquilo que o pessoal... Eu não vou deixar de comprar aquilo que o pessoal está pedindo muito na loja. Porque se o dinheiro não der para comprar tudo naquele dia, pô, eu vou priorizar aquilo que é mais ou menos venda feita ali, né? Na hora que eu informar o estoque, vai e-mail para o cliente, a chance de gerar uma nova venda é maior do que aquele aleatório lá, legal? Então, aí a estratégia do Avise-me para você utilizar. Outra coisa muito importante, né? Embalagem. A embalagem, né? Quando você trabalha bem ela, você vai estar usando o impacto da boa impressão. Aqui a gente pegou um exemplo aqui, que está até no nosso site, nosso parceiro de embalagens, que é embalagemfácil.com.br, tá? Eu juro que a gente tem um código de desconto para clientes da Brasil Noé para comprar embalagens, tá? Vocês podem ver esses envelopes, sacos aí, são muito utilizados no e-commerce. Você pode fazer essa personalização aí, ó, a nuvenzinha I Love Black Friday, né? Colocar sua marca, colocar suas cores. Isso é muito legal porque é o impacto da boa impressão. Imagina se você fosse no shopping comprar lá um telefone e o cara te entregasse só o produto dentro de uma sacola plástica. Pô, mas você comprou um telefone, você vai entregar na sacolinha de supermercado? Então, assim, tem todo um acabamento da caixa do produto. Tem, né? A embalagem é feita aqui, ó, deixa eu avançar. Isso se chama enxoval do produto, tá ok? Existem algumas empresas e até agências de marketing especializadas em criar enxovais de produto, tá? Então, quando você está aí no seu planejamento do e-commerce, tendo que a gente fala aqui em algumas aulas também, você vai procurar saber o desenvolvimento do seu enxoval. Por quê? Em primeiro lugar, óbvio, a embalagem deve proteger o produto para evitar a troca por avaria, tá? Por quê? Se um cliente receber um produto avariado, ele vai ter que trocar. E isso impacta, estudos já mostram que isso impacta na recompra do cliente. Eu vou comprar, não, os caras já mandaram negócio estragado, eu vou pedir meu dinheiro de volta e comprar em outro lugar. Imagina a situação. Tá? Informativo interno junto ao produto. O resumo das políticas, resumo. Você não vai colocar aquele livrão seu que tem lá na loja virtual, não, com todos os mínimos detalhes. Faz um resumo para o cara, que é para ele ler. Se você quer ver tudo, entra no nosso link lá da loja. Então, o resumo das políticas de troca, devolução, garantia. Você vai ser um cara esperto, você vai colocar lá um cupom de desconto para esse cliente comprar de novo. Você pode divulgar benefícios extras e vantagens que a sua loja tem, como, por exemplo, um sistema de uma parte de bonificação, né, de pontos por compras, né, essa fidelização por compras. Então, você pode trabalhar isso junto ao seu produto. Você pode falar que ele é um cliente VIP agora, de repente você já viu que você manda um negócio formativozinho, bonitinho, só de cliente VIP. Agora você tem sempre desconto em todos os nossos produtos, porque você é VIP, meu cara. E aí você imagina a experiência que você está criando a pessoa ao receber isso. E não é encher de informativo, colocar vários flyers, né, folders lá dentro, e papéis e panfletos. Não, coloque um, dois bem feitos, que é para ele ter foco até no que ele tem que saber sobre a sua empresa. Né? Tem produtos que vem tanto livrinho lá dentro, você não sabe o que olha. O manual mesmo do produto passa batido. E uma coisa muito legal de se trabalhar, que vários e-commerce têm buscado isso hoje, que é uma essência, né? Você ter a essência, né? O cheiro, né? O odor da sua loja, da sua marca. Tá muito na moda isso, esses difusores, né? Então tem empresas que vendem essências, podem fabricar essências
em misturas para você. A gente tem um cliente aqui que vende sabão com múltiplas essências, né? De repente ele vende só essências, podem olhar, né? O Savon, que direto está aqui com a gente nos treinamentos também. Então, o que que ocorre? Você pode elaborar uma espécie de espuma que você molha a sua essência ali, coloca dentro do produto toda vez que você vai despachar. Lacrou o produto, a tendência é que esse cheiro permaneça aí por alguns dias. Sugestão, faça um teste com a essência que você quer trabalhar direitinho para ver se vai durar uma semana ali, fechado dentro do envelope, legal? Na hora que abrir, ainda vai causar um impacto. Seja o seu primeiro cliente, legal? E teste o seu próprio processo de compra. Mande-se, despache para você mesmo pelos correios, chegue, receba a caixa em casa e sinta o que é ter comprado na sua loja virtual. Legal? Eu vou deixar uma dica no final aqui que eu não tinha programado para essa aula, que tem a ver com captar essa essência do cliente. Legal? Então, vamos lá. Próximo, plataforma. Beleza. Falando especificamente da plataforma da Brasil Web, no que diz respeito a integrações e estratégias que você pode utilizar com relação a fretes, legal? Vamos lá. As integrações padrões que hoje, né, você está vendo esse vídeo aí hoje, dia 5 de fevereiro de 2019, hoje você tem lá Correios integrado, Braspress, Jamef, FedEx. Existem outras empresas, outras integrações? Sim, a gente tem módulos de integrações desenvolvidas por outros parceiros programadores da Brasil Web, e esses módulos são vendidos aí nessa seção. Vai cair um raio aí. brasilweb.com.br/módulos/frete. Legal? Agora, fora a parte de integração de cálculo de meios de entrega, existe a parte de critérios para você definir como você está cobrando, ou como você está dando desconto na plataforma. Legal? Ou para o cliente, né? Então, você tem lá a parte frete fixo, frete grátis, frete por itens, frete por peso e até o retirar na loja, que é quase aí o omnichannel, que se fala hoje, né? Compra online, vai lá e retira na loja. Bem, é claro que alguns desses critérios talvez não se apliquem a vários segmentos, né? Você cobrar frete por item requer um controle logístico de despesas, etc., muito grande, bem maduro ali para você usar um recurso como esse. Mesma coisa no peso. Por quê? No Brasil, os transportes, eles levam em consideração as distâncias. Então, quando você fala que você vai englobar tudo no peso, é um negócio que pode ser uma matemática bem complicada de ficar fazendo e ajustando. Então, quando você usa uma integração com o Correios, já está tudo no bolo do cálculo lá, quando integra a consulta lá nos Correios. Tá? É bem simples de ativar qualquer um desses módulos. Na nossa central de ajuda tem os tutoriais que explicam como ativar Correios, como ativar o rastreamento automático dos Correios para o seu cliente ser avisado. Tá? Se tem algo que a gente pode falar sobre Correios aqui nesse momento, é o seguinte. O pessoal até brinca muito, né? Correios, tem um meme aí na internet, eu já palestrei para os Correios, eu não posso ficar falando assim, bom, Correios é ruim. É o seguinte, gente, o índice de entrega dos Correios com sucesso, pelo menos, palavra do superintendente aqui de Minas Gerais, quando eu fiz a palestra para eles, é de 99 ponto muitos ali por cento, legal? Só que o Correio, a gente está falando de milhões de entregas de objetos no mês, por dia. Então, acaba que 0,1%, 0,2% é muito pedido. E acaba que, pessoal, é isso aí que costuma sair. Quando você entrega bem, você não vai lá e fala, obrigado, Correio, você entregou dentro do prazo. Seria uma injustiça falar só mal dos Correios. Ocorrem problemas? Sim, ocorrem, tá? Mas coisas que a gente viu no celular, na mão dele, falando, olha, tá aqui, ó, o índice aqui, ó, dashboard de gestão à vista dele, monitorando ali diariamente como é que está o índice de entrega dos Correios, tá? Mas, óbvio, você que é esperto, você não vai depender só dos Correios. Até porque, de repente, você tem outras modalidades, outras empresas que podem cobrar, dependendo dos critérios, um valor mais em conta ou uma velocidade maior de entrega, um prazo menor, tá? Isso aí é na pesquisa e na análise mesmo do planejamento, da logística. Então, não à toa, empresas como Braspress e Jamef, por exemplo, estão crescendo muito no Brasil no segmento de e-commerce e a FedEx mundial, né? Não precisa nem dizer. Então, tem outros modos, outras empresas, e a Mandae, que é a que está com o e-book nesse nosso treinamento, em breve vai participar também como mais uma das opções. Na verdade, a gente fez uma pesquisa no final do ano passado, para quem já é cliente nosso, provavelmente recebeu esse e-mail e respondeu lá, porque eu vi muita gente respondeu para nós,
quais eram as preferências de frete, frete expresso, né, motoboy, né, entrega por bairros, que vocês queriam. E aí muita gente respondeu, desde então a gente vem planejando aí uma nova atualização que está já bem avançada e vai sair com essas melhorias aí, com esses incrementos. Legal? Importante dizer. Vamos chegar ao nosso frete grátis, né? O frete gratuito, gente, ele é um dos principais fatores aí de divulgação boca a boca dos e-commerce. E já levou mais de 63% de consumidores a colocarem mais itens no carrinho. Ou seja, é o que a gente fala lá na nossa aula de otimização da conversão, sobre o uso do frete grátis, de forçar o aumento do ticket médio. E nós temos aqui nessa aula hoje o Teixeira, que não deixa mentir, que aplicou essa técnica na loja dele e viu o índice, viu o ticket médio subir, né, nas vendas dele lá, viu pedidos caírem cada vez com valores maiores até do que antes, isso mesmo tendo produtos com valor unitário baixos, né? Então, a forma é achar a mecânica com relação a como o frete grátis vai dar tração no seu segmento, certo? No seu tipo de produto, para cada linha de produto que você trabalha. Se você aplicar frete grátis de modo geral e de modo generalizado, talvez você alcance resultados para algumas linhas de produtos, mas para as outras não. Tá ok? Por quê? Variação de ticket médio. A pessoa, às vezes, está disposta a gastar um certo tanto. E aí você balizou logo pelo maior. Né? Seu ticket médio é de R$100, mas você tem uma linha de produto que o ticket médio dela é de 50. E aí você força o frete grátis a 200. O cara que veio para gastar 50, meu amigo, ele não vai gastar 200. Muito provavelmente. Então você pode trabalhar essas camadas dentro ainda do frete grátis. Bem, isso aí é uma informação da CoinScore, né? Porém, cuidado com o equilíbrio financeiro, né? Meu amigo Luiz Braga aí, Xará, nosso cliente aí também da Distrivisa, está acompanhando o treinamento. São feras da logística, são literalmente feras da logística. Se soubesse aí vir, meu cara, podia ter te convidado para você dar uma palavrinha para nós aí, contribuir. Porque os caras são fera na logística. É um dos grandes diferenciais. O cara às vezes paga um pouco mais, né? É muito comum isso, você paga porque sabe que vai entregar, sabe que tem produto. Isso faz muita diferença no mercado. Um abraço para o Elvésio aí, tio Elvésio. Então, cuidado com o equilíbrio financeiro, porque se você vai ficar dando frete grátis à torto direito, uma hora vai faltar esse dinheiro lá no bolso. Legal? Então, é sempre um ponto de equilíbrio. E por isso surgiu muito aí o frete amigo, né? Ou seja, vamos fazer um negócio camarada aqui. Eu não vou te dar tudo, mas você também não vai ter que pagar tudo também com relação ao frete. Vamos fazer um meio a meio, bem bolado aí, né? Então, teste os critérios para conhecer os impactos comerciais, mas defina a hora de mudar. Por mais que você queira oferecer frete grátis, né, para todo o Brasil a partir de um X valor, beleza, ok, aplique, teste e veja. Pô, aumentou as vendas? Aumentou, até porque é a máxima condição que você pode fazer em termos de frete. Frete grátis, tem assim também, né, frete grátis, ponto final, para todo o Brasil. Então, você imagina, o cara comprar R$10 frete grátis, normalmente vem um ticket mínimo aí de compra. Mas imagine, dado o ticket mínimo, o frete grátis sem mais nenhum critério é o máximo do potencial daquela estratégia. Se ela não for saudável, você vai ter que calibrar ela. Você vai ter que ou aumentar o ticket, ou restringir a região para onde você faz esse frete grátis. Você vai deixar esse tipo de ação mais para alguns eventos isolados, principalmente naquelas épocas de baixa demanda, né? Quando está na baixa sazonalidade. Por quê? Quando está muita gente querendo, né? Não adianta você ter que forçar também a condição de frete grátis, legal? O pessoal já naturalmente já está querendo, você pode entrar com frete amigo ali e ter um sucesso bom de vendas. E aí tem frete grátis, mas os critérios. Olha aí, pela nossa plataforma lá, você vai conseguir, por exemplo, restringir categorias, marcas, produtos, regiões do país, estados do país, meios de pagamento, só no boleto, só no cartão, grupos de clientes, VIP, ouro, bronze, platinum, você pode criar os grupos lá dentro, e descontos extras, né? Você pode falar, ó, vou te dar um desconto ainda de 10%, mais o frete grátis se você comprar no mínimo R$200 dessa categoria aqui. Válido somente para a região sudeste. Olha aí, misturei tudo. E pagamento do boleto. Joguei tudo na sopa aí. Legal? Então, esse grande trabalho de mesclar e criar o aspecto de bom negócio, de oportunidade de compra para o cliente com o frete, é uma grande quebra de objeção que você faz. Você gera o senso de oportunidade.
E é isso que muitas pessoas, muitos consumidores esperam reconhecer na sua loja. Quando ela conversa desse jeito, é muito diferente de simplesmente jogar os produtos lá e falar assim, compra aí se você quiser. Legal? Então, use e abuse da criatividade e logo sustentabilidade aí. Por mais que você leve prejuízo, põe data para acabar esse prejuízo. Mas você testou a regra. Aí você vai calibrando ela, legal? Não deixa de eterno lá. Tô vendo aqui que a nossa imagem não ficou muito boa agora do print, parece. Não sei se está dando para ver direitinho para vocês, mas isso aí é só um print mostrando lá a nossa parte de promoções e vendas dentro da plataforma que você pode ter essas áreas aí para você definir quando começa, quando termina, qual vai ser o código desse desconto para você identificar quantas vezes ele foi utilizado, né? Como vai ser o desconto, quais vão ser as regras, né? Para quais critérios, que é isso que eu acabei de dizer, entre outras regras gerais, legal? Então isso tem lá dentro da plataforma para você aplicar. E tem também o desconto no frete ou frete amigo. Você pode definir regiões específicas também, grupos de clientes, valor mínimo e máximo do frete que você vai arcar com aquilo. Olha, o frete tem que dar no mínimo. Se o frete der R$100, eu racho contigo tanto. Legal? Isso é a lógica aí do frete amigo. Você não vai bancar tudo. Você vai rachar com o cara na hora que o custo fica um pouco mais salgado aí. De forma que você consiga criar camadas em que você consegue arcar e planejar o custo desses valores nas suas despesas e, caso isso ultrapasse, você faz um bem bolado ali. Olha, paga metade aí que eu pago a outra metade e todo mundo fica feliz. Legal? Show? Então, aqui é uma telinha também mostrando, isso é uma outra configuração, uma outra tela dentro do painel exclusiva para esse desconto no frete. Legal? Outra coisa muito importante que a gente fala de fluxo, né, logístico aí, que é o workflow, o fluxo de trabalho, tá, pessoal? Vocês já pararam para mapear na Distribuios? Eu sei que tem mais do que desenhado, tem ISO 9001 lá, ou seja, processos é o que mais tem mapeado quando você tem o ISO 9001. Aí o Luiz pode me afirmar. Mas, quando você é pequeno, você não tem essa preocupação toda aí com determinar efetivamente os processos. Na nossa plataforma, a gente cria um processo meio que visual, é um processo contínuo, tá? Para você monitorar as etapas positivas, ou seja, aquilo que você quer que siga. Mas é óbvio que nem sempre vão ser só aquelas etapas que vão ocorrer. Quando, por exemplo, ocorre um cancelamento de pedido, um chargeback, ou quando ocorre um problema na entrega, é algo que sai do seu fluxo convencional. Então, é importante que você conheça a ferramenta aí de controle dos status de fluxo que você pode controlar na sua loja. Você pode criar novos status conforme o seu tipo de operação. Legal? Então, a grande pergunta é, o que ocorre a cada etapa dentro do seu negócio? Mapeie isso, desenhe, o cara me paga, eu faço isso, faço aquilo. Ok, quais dessas ações eu preciso ter como um status de fato no meu processo de trabalho para notificar o cliente? Por quê? Qual a visão do cliente sobre o que ocorre dentro da sua empresa? Legal? É como você abrisse uma janela para ele poder enfiar a cara lá e falar assim, olha, eu tô vendo, olha ali, o produto está aqui agora, depois está ali, depois está ali. Ah, beleza, estou tranquilo, eu sei que vai chegar. Legal? Porque a ansiosidade, lógico, bate a porta do consumidor, né? Ele fez a compra lá, ele quer receber isso aí o quanto antes. Então, quanto melhor você transparecer o processo, dentro das possibilidades, né, de transparência das etapas que convém, você vai mostrar. Isso é configurável na plataforma. Você pode colocar ícones bonitinhos e definir só aquilo, as etapas que você quer que o seu cliente veja. E ele vai receber isso no e-mail, ele vai ver isso dentro da área de cliente dele, lá no histórico do pedido, vai ter o fluxo bonitinho. Só que para você, dentro do painel administrativo, você pode ter um fluxo um pouco maior, ou ter a visão de mais etapas. Não precisa ser de todas, senão vai ser aquele monte de etapas, e nem sempre elas são sequenciais. Pode ter etapa que é justamente um gancho ali do funil, legal? Do processo. Qual visão importante na operação do dia a dia? Que é justamente isso. Quais são os status que você, por exemplo, chegou o pedido, você precisa ver. Se o pagamento confirmou, automático lá do meio de pagamento, você precisa saber. Opa, caiu, já está pago, olha aqui, ó. Eu preciso trabalhar a expedição desse produto. Da expedição, né, da separação, na verdade, até a expedição, que é o processo de picking aí, é uma etapa só? São 2, 3, 4? Como é que trabalha? Você tem que produzir o produto,
em produção, né? Teixeira está aí, um artesão, fera dos bumerangues. Então você pode mostrar ao seu cliente, olha, estou produzindo, meu amigo, calma que vai ficar top, mas eu preciso de um tempo, porque está produzindo agora. Assim que eu postar, você vai ficar sabendo. E esse tempo médio é de X dias, tá ok? Quanto mais você comunicar o que vai ocorrer, menos, né, agitação ocorre ali na nossa ansiosidade de compra, legal? E aí, mostrar para vocês, porque são poucos clientes que exploram todo o potencial aí da nossa plataforma e tem algumas coisas que realmente são mais assim, escondidinhas, porque não dá para destacar tudo também, né? Tem coisas que você tem que ir lá dar uma fuçada para entender as possibilidades de ferramentas que você tem. Então fica ali, ó, menu, configurações, pedidos, status de pedidos. Crie mais etapas, se necessário. A gente, óbvio, já manda toda a plataforma que abre na Transmanuel já vem com um padrão do que é mais comum. Outra coisa importante, vários desses status, eles têm conexões com os meios de pagamento e com o modal do Correios, por exemplo. Então, se você cria um novo status, vale a pena conferir os meios de pagamento que você está usando e ver, pô, será que eu devo mudar a ação lá e ajustar aqui no status, ok? Todo meio de pagamento tem esses status, que é importantíssimo, né? Quando confirma o pagamento, qual é o status competente na plataforma? Pagamento confirmado. Mas se você cria outro e quer colocar outro nome, tem a possibilidade, legal? Você tem status mais. A gente tem um puxado ali do que os clientes já criaram de status, é status Padedel. Legal? E isso é importante. Então, talvez se você tem essa operação mais personalizada, convencional, personalize o seu fluxo de trabalho. Outra possibilidade que você tem, e é fantástico, é você se você já conhece uma informação e ela é padrão, você sempre é bom avisar isso ao cliente. Sempre está mandando isso para ele, por e-mail, normalmente. Você vai usar agora os status de pedidos, os comentários de status, tá? Porque você já vai deixar lá programado o que você quer avisar de extra. Porque o e-mail padrão já fala, olha, seu pedido é número tal, mudou para o novo status tal, mas você quer mandar uma instrução extra para o seu cliente. Principalmente a do final, aquela que você sabe que o pedido foi entregue, no caso dos Correios, há uma notificação para a plataforma, quando você ativa o rastreamento. E aí o Correio vai falar, olha, pedido entregue, aí vai mudar para pedido entregue. Aí você manda um e-mail para o cliente falando assim, amigo, eu fiquei sabendo que chegou o produto para você. Você poderia responder a pesquisa e nos dizer se deu tudo certo, se você gostou do produto, entre outras observações que você queira fazer? Entre aqui. Então a pesquisa de pós-venda no final do seu fluxo é de extrema importância. Se você não está fazendo pesquisa, você não sabe como está sendo a experiência do seu cliente. Isso é muito importante. Legal? Porque você só repete vendas se você está causando uma boa experiência. Talvez isso esteja no feeling. Eu acho que eu estou fazendo bem. Um bom trabalho. Mas por que não ter a certeza? Não é verdade? Outra coisa muito importante, principalmente quando a gente fala no uso aí das regras de frete grátis, frete amigo, descontos no frete, é confrontar. Qual é a conta que você recebeu lá dos Correios, das transportadoras no final do mês para pagar? Porque eles faturam isso para você. Quando você faz o contrato, por exemplo, com a agência dos Correios, eles vão te mandar a fatura no final do mês. E é excelente fazer isso, tá? Procure uma agência franqueada e faça um contrato de coleta para a sua empresa. Normalmente eles não têm cobrado mais uma franquia mínima, tá? As agências estatais vão cobrar postagem mínima ou valor mínimo de envios por mês. E aí, se você não atingir aquela franquia, você tem que completar, tá? Parece que isso está mudando, porque a concorrência está apertando. Mas você tem que confrontar, então, a sua fatura de final do mês com aquilo que você recebeu, né? Ou que você deixou de receber, né? Você não cobrou, deu zero. E o que você vai ver na hora que você confrontar um relatório com o outro? Deu positivo ou deu negativo? Ou seja, as combinações de critérios que eu estou fazendo estão sendo benéficas ou maléficas para o meu negócio? Essa é a pergunta a ser respondida todo mês, pelo menos, no seu e-commerce, legal? Porque o marketing é muito criativo, ele vai sugerir um monte de coisas para vocês darem descontos de 1000 formas, né? Mas aí o lado financeiro vai vir e vai falar assim, meu amigo, calma lá, nós temos que calibrar isso aí melhor. Associar vendas e sustentabilidade, legal? Então a importância aí de curtir, de conferir esse relatório aí de vendas, legal? Pelo menos uma vez por mês. Acho que lá na Distrivisa vai fazer isso todo dia. É verdade, Luiz? Bem, outra coisa, estoque, status de estoques, né? O que é isso? Status de estoque. Importante dizer. Por padrão, no e-commerce B2C, até B2B,
É comum o produto estar disponível para pronta entrega, então ele é disponível, e quando ele não está, ele está indisponível. Por padrão, na nossa plataforma, a gente tem um extra já que é o pré-venda. Poderia se chamar também sob encomenda, como você preferir. É óbvio que isso quer dizer o quê? Que você não tem o produto, mas você está querendo vender ele do mesmo jeito, legal? Por padrão na nossa plataforma, isso fica desabilitado, essa venda sem estoque, que é para não vender o que você não tem, né? Eu pensei que esse pessoal da Brasileira vendeu o que eu não tinha, né? Vem lá dar uma paulada no Luiz. Não, o que você vai fazer? Se você quiser usar o recurso de pré-venda ou sob encomenda, que é toque para você usar, principalmente para essa estratégia aí que tem embaixo, ó, que é lançamentos, você trabalhar dentro do seu marketing um conceito de lançamento de produto e colocar ele à pré-venda, vender antes de ter o produto para entregar. Olha que maravilha. Você ganha o dinheiro, depois você vai comprar e entrega, tá? É um lançamento, um negócio top, vamos botar em pré-venda e fazer um auê no marketing. Vai, meu filho, vende aí agora, porque eu vou pedir prazo para entregar. Você não vai me botar na corda. Nós vamos resolver isso com o fornecedor em quanto tempo a gente vai poder entregar. Fechou? Acabou. Tá? Porém, você precisa habilitar a venda sem estoque, tá ok? E aí tem um caminho aí, configurações, status stocks, e lá dentro da parte de opções, configurações e opções da loja, se não me engano, aba opções, você vai ter lá, permitir venda sem estoque? Sim. Mas aí você sabe o que você está fazendo agora, legal? E o porquê, e como que isso é bom, desde que usado dessa forma, legal? Troca e devolução, né? Bem, não tem como fugir disso aí. 30% dos produtos comprados online são devolvidos. Você sabia dessa estatística? Quando eu vi, eu achei que, poxa, é demais, né? Talvez tenha uma da Fit aí puxando esse processo, né? Vou ficar trocando sapato lá, não gostei. Então, 92% dos consumidores afirmaram que não desistiriam da compra se o processo fosse ágil, ou seja, processo de quê? Troca ou devolução. Legal? Aqui no caso, o processo de troca, obviamente, né? Que se for uma devolução, acabou, dinheiro para lá, produto para cá. Acabou-se a venda. Então, o que, que acontece? Existe uma lei desde 2013, que já, se bobear, já deve ter tido uns aditamentos aí, uns complementos, que determinou que em 7 dias o cliente tem direito ao arrependimento. Ele não foi lá para ver o produto, ele pode pedir para devolver. É muito comum, o pessoal sempre pergunta, Luiz, mas o cara pode pedir devolução? Né? A gente está lá em reuniões assim, fala assim, pode. Use isso ao seu favor. Já que você não pode fugir disso, meu amigo, fala lá, a primeira troca é grátis. Inclusive, a lei determina que a devolução seja sem custo para o cliente. Tá? Agora, se você tem uma operação especial, algum acordo jurídico aí que determine que não, ok. Mas a lei determina que a troca, perdão, a primeira troca ela deve ser feita sem custo para o cliente. Tá? Então, o que acontece? Use isso a seu favor. A primeira troca é grátis, você vai ver em vários grandes e-commerce, o pessoal estampa isso, né? Porque isso é segurança. Olha, amigo, se você não tem certeza se vai te servir, né? Se você não conhece meu produto ainda direito, pode pedir, paga, experimenta. O cara está te pagando para experimentar. Se ele não quis, vai devolver. Legal? É óbvio que você vai acabar tendo despesas aí de logística que vão ficar para você. Você vai devolver o dinheiro todo e o custo do frete de ida e volta foi você. Por isso que a formação do preço de venda leva-se também em consideração esse percentual de devolução. Tá? Quanto menor for o seu percentual, menos o seu preço de venda vai ser impactado. Porque, senão, no final, a gente está falando mais uma vez de impacto na saúde financeira da sua empresa. Legal? Outro recurso interessantíssimo, que a lei do e-commerce determina na seguinte regra: deve ser tão fácil pedir uma troca ou devolução quanto foi comprar. Ou seja, se eu não precisei falar com ninguém para poder comprar, por que eu tenho que ligar no call center para pedir troca ou devolução? Não. A lei determina que tem que ser tão fácil quanto, tá? Mas não especifica como. A Brasiloeb, na plataforma, já tem lá previsto um processo que ele cria o chamado de devolução, né? Algumas empresas chamam de RMA isso daí, né? Que é a garantia de fábrica e tudo mais. Então, o que acontece? Abrir o chamado de troca e devolução tem que ser fácil. Você vai pegar e vai falar, meu amigo, eu quero devolver, e aí você vai começar um processo, né? Com etapas ali também, para instruir o cliente e para que o produto volte para você, você faça análise do produto
enquadre ele dentro de um processo de troca ou devolução, porque ele pode estar com avarias, né, e tudo mais. Então, pode ter sido utilizado, né, acontece demais por aí. E aí você pode chegar na definição que foi a escolha do cliente. Dentro da nossa plataforma tem o caminho aí mostrando também onde isso está disponível para você liberar esse link. Algumas empresas preferem esconder, tá? Eu recomendo que fique aberta, a página de contato é ótima, porque ao invés de chegar um e-mail, o cara descrachando, você não, ele vai preencher o formulário de troca ou devolução. Ó, tá tudo bem, vou preencher aqui, vou esperar. Né? Porque você deixa para o cara vir do jeito que ele quiser, ele vem com pau e pedra na mão, né? Então, outra coisa muito importante de não deixar passar na plataforma, né? Na sua loja virtual. Quando a loja é aberta, por exemplo, no ambiente da Brasil Web, no ambiente teste, a gente já deixa lá uma política genérica lá para um monte de coisa, para troca, devolução, garantias, política de privacidade, termos de uso, uma série de coisas para você não ter que preocupar com isso logo no início e já conhecer um padrão. Porém, você deve verificar todas essas políticas e adequá-las à realidade do seu negócio. Legal? Vai criar uma campanha de frete grátis? Inclui na política de frete os detalhes da sua política de frete grátis. Quais são as condições? Olha, tem que comprar acima de R$200 e é só para a região tal. Todos os seus critérios que você definir na plataforma, coloque eles abertos na sua política de frete. Que aí não tem dessa de não leu, né? Não sabia. Tá lá e ele tem que concordar com isso na hora que faz a compra. Por mais que a pessoa, a gente sabe, não vai ler aquilo lá. Beleza? Mas é uma proteção jurídica para você. Então, isso tudo é tratado como um conteúdo institucional na nossa plataforma. Então, você pode criar quantas páginas institucionais você quiser, dentre elas tem essas políticas aí também, tá? Aqui só mostrando a configuração de onde fica lá para habilitar o processo de devolução na página de contato. Aí está lá o caminho, opções da loja, aba opções dentro da parte de configurações, tá? Valide a sua configuração, ali a gente deixou já mais ou menos qual é a configuração mais comum, mais adequada, tá ok? Marcadinho ali, tudo bonitinho. Então, pessoal, organize-se para crescer. Por quê? Você não vai se tornar o dobro do que você é hoje com um estoque, uma logística mal feita, né? Eu já pude acompanhar aí empresas crescendo, clientes nossos, e na maioria deles, quando eu passo, tenho a oportunidade de visitar e conhecer, como alguns aqui, no caso da Distrivisa, você percebe o quanto importante, né, o quão importante é cuidar de todo esse processo de e-commerce, legal? O link para download da nossa apresentação, brasilnoweb.com.br/logística PDF, junto com o e-book do Mandaê, com mais dicas aí, conceitos aprofundados e mais explicados ali. Eu espero que eu possa ter feito um overview, um resumo aí, para você não deixar de saber que isso existe e poder agora aprofundar nos detalhes que competem para fazer da logística um diferencial no seu e-commerce. Combinado? Essa aula a gente vai ficando por aqui e agora eu vou atender as perguntas e dúvidas de quem ficou comigo e veio participar online da nossa aula. Lembrando, brasilnoe.com.br/cursos, está ali a nossa agenda ali, com vários temas de aulas que a gente vai executando ao longo das semanas, legal? Te espero na próxima aula viva, espero ter contribuído um pouco. Fique com Deus. Eu vou ficar com o pessoal aqui agora, que está online, e boas vendas para você. Tchau, tchau.